Leitura direta do Novo Testamento, capítulo por capítulo, sem comentários. Mateus, capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-na sentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com eles ao templo cegos, coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas maravilhas que faziam, os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhes: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando-se para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? Ou quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe.
Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lhe e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles homens? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos outros lavradores, que a seu tempo lhes deu os seus frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dada uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre a pedra, esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo isto, essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Mateus, capítulo 21. Que a presença de Deus, nesse dia, possa purificar seu coração, que é templo dele, e que você possa liberar sua fé para ver montes e montanhas, obstáculos, sendo removidos da sua vida nesse dia. Deus te abençoe. Bom ter você na leitura direta do Novo Testamento sem comentários. Até o próximo capítulo.